E aí pessoal, tudo certo? Eu me chamo João Felipe, sou monitor da disciplina de Circuitos A e hoje eu vou explicar aqui para vocês como funciona o estudo de caso 4, né, que é o estudo de caso dessa semana, que basicamente a gente vai lidar com análise nodal e análise de malhas, beleza? O circuito é esse aqui que eu estou circulando, ok? E o exercício realmente pede, olha, eu quero que você resolva das duas formas, por nós e por malhas. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês na resolução, né? E vamos lá. Primeiramente, o que é nó e o que é malha, né? Só para a gente dar aquela contextualizada. Vocês devem lembrar das leis de Kirchhoff, né? O LKT, que é a lei de Kirchhoff das tensões, e o LKC, que é a lei de Kirchhoff das correntes, ok? O que é essas duas leis? Vamos começar aqui pelo LKT, por exemplo. A lei de Kirchhoff das tensões diz que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Beleza, mas o que é uma malha? Pessoal, uma malha é um circuito fechado aqui, ó. Isso aqui é uma malha. Isso aqui é outra malha. Isso aqui é outra malha. E aqui em cima a gente tem outra malha. Então, acho que deu para vocês visualizarem o que é uma malha. Essas malhas, se a gente somar a tensão dos componentes dentro de cada uma delas, tem que dar zero. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o R1, o VB e o R2, né? Se eu pegar as tensões em cima de cada um deles e somar, isso aqui tem que ser igual a zero, pessoal. Então, essa é a ideia do LKT, beleza? Mas o que consiste o método das malhas? É basicamente um método para você aplicar o LKT em todo o circuito. Então você vai dividir o teu circuito em várias malhas, vai escrever as equações para cada uma delas e assim você vai achar as incógnitas. Isso é o método das malhas. Nada mais é do que uma forma de você aplicar mais facilmente o LKT. E o LKC, né, galera? O que é o LKC? O LKC é a lei de Kirchhoff das correntes, que consiste basicamente no seguinte: a soma das correntes em um nó é igual a zero. Beleza, mas o que é um nó, né? Aí entra outra coisa. O que é um nó? Pessoal, o nó é basicamente, você pode pensar como uma conexão entre os componentes. Então, por exemplo, entre esse componente e esse componente, eu tenho um fio que está ligando. Ó, esse fio aqui, ó, ele está ligando os três componentes. E nesse fio, perceba que não tem nenhum componente, né? No meio. É só fio, ó. Isso é um nó. Isso é um nó, beleza? Vou dar mais um exemplo de nó aqui para vocês. Esse é o nó V1, que a gente acabou de fazer, beleza? Ele já está escrito como V1. Agora eu vou fazer o nó V2 aqui, ó. O nó V2 está aqui. Ele está ligando esse e esse componente. Então é uma ligação entre componentes, pessoal. E você percebe que no nó não tem nenhum componente, né? Ele é apenas o fio em si, o condutor em si, né? Aqui a gente tem o nó V3, ó. O nó V3 está aqui, beleza? E temos o nó V4, por fim. Que está aqui em cima, ó. Toda essa parte é o nó V4. Acho que aqui já deu para vocês pegarem mais ou menos o que é um nó. Então, o que diz a lei? A soma das correntes no nó é igual a zero. Então, vamos pegar o nó V1 aqui como exemplo, né? O nó V1, a gente vai ter, vamos imaginar, uma corrente subindo aqui desse resistor, ela vai se dividir. Ela vai vir uma aqui para cima e aqui para o lado. Então, o que a nossa LKC, né, a nossa lei de Kirchhoff das correntes diz? Que a soma dessas três correntes aqui, né, tem que ser igual. Então, a corrente que está entrando aqui tem que ser igual à soma das correntes que está saindo. Entende? E aí, quando eu falo que a soma das correntes tem que ser zero, é porque essa aqui vai ter um sinal diferente das outras duas, beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. A soma das correntes no nó tem que ser zero. O que está entrando tem que ser igual ao que está saindo, ok? Bom, mas aí você me pergunta, beleza, eu entendi que a gente tem 4 nós aí, que já estão enumerados, nó 1, 2, 3 e 4, mas o que significa esse aqui de baixo? Isso aqui não é um nó também? Sim, pessoal, isso que está ali embaixo também é um nó. Eu vou fazer ele aqui com um verdinho, só para diferenciar. Ó, isso que está aqui embaixo é um nó, sim. Porém, nesse caso, esse nó aqui de baixo, ele está sendo utilizado como GND, ou terra, ou ground, da forma que você preferir falar. Então, ele é uma referência, certo? E a referência é zero. Então, aqui a gente vai ter um ponto que vai ajudar a gente a resolver o circuito. Então, sim, isso é um nó, mas nesse caso esse nó está sendo utilizado como referência, como terra. Então, ele não precisa ser equacionado. Ah, esse nó é o terra, mas poderia ser outro nó? Claro, você escolhe, na verdade, né? Então, eu poderia colocar o terra nesse nó aqui de cima, né? No nó V1. Poderia, tranquilo. Só que nesse caso aqui,
o exercício já está colocando o terra aqui embaixo, certo? Ele já está deixando bem claro que o terra é aqui embaixo. Então a gente vai manter dessa forma. Quando você for resolver, você vai escolher o nó que fica melhor para você utilizar como terra, ok? Nesse caso, eu colocaria o terra aqui, ó, para facilitar a resolução do exercício. Mas é questão de opinião mesmo, né? De como você prefere resolver. Agora eu vou apagar isso aqui para a gente começar a mexer, beleza? Então a gente vai ter que equacionar cada um desses nós. Bom, primeiramente, uma coisa muito importante. Se a gente for resolver isso aqui por nós, o que vai acontecer? A gente vai ter o nó V1, V2, V3, V4. Porém, a gente tem duas fontes dependentes, certo? Aí você me pergunta o que é uma fonte dependente, né? No que consiste uma fonte dependente? Pessoal, fonte dependente, ela não tem um valor específico, como, por exemplo, essa fonte VB aqui, ó. O exercício vai fornecer lá, 24 volts, sei lá. Essas fontes não. Perceba, ó. Vamos começar pela fonte aqui de cima, beleza? A fonte aqui de cima é A e X, ok? O A, o exercício vai te dar. É uma constante, pode ser 10, 5, 20, quanto for. O exercício vai te dar esse A. Agora, o Ix, o que é o Ix? Pessoal, o Ix é uma das variáveis aqui do nosso circuito. O Ix, ele tá aqui embaixo, ó. Ele é a corrente no teu resistor 2. Então, perceba, o que é uma fonte dependente? É uma fonte que está dependendo de outra parte do circuito. Se eu aumento o Ix aqui, o que vai acontecer se eu aumentar esse X? Eu vou aumentar a tensão aqui nessa fonte. Da mesma forma, nessa outra fonte aqui, ó, Vx, ela depende de Vx, essa fonte de corrente. O Vx é o quê? É a tensão sobre o resistor R4, tá vendo? Então, se eu aumento essa tensão no resistor R4, eu vou estar, consequentemente, aumentando a corrente dessa fonte de corrente. Então, é isso que é uma fonte dependente. E as fontes dependentes, elas precisam de uma equação só para elas, para conseguir resolver. Então, deixa mais trabalhoso. Nesse caso, são 4 nós, mais 2 fontes dependentes, seriam 6 equações, com 6 variáveis. Seria um sistema gigante para resolver. Então, qual é a estratégia que a gente utiliza para diminuir esse circuito e fazer com que fiquem menos equações ali, né? A gente vai utilizar um método chamado supernó. O supernó ele é utilizado quando a gente tem uma fonte de tensão assim, ó, onde a gente consegue eliminar ela, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fingir que a fonte de tensão não existe. Basicamente isso. A gente vai fingir que ali é um curto-circuito e a gente vai chamar tudo de um nó só. Olha, a gente vai pegar aqui o V1, certo? Vai passar aqui pela fonte, vai vir aqui, ó. Esse V4 aqui, beleza? Vai vir aqui, vai vir aqui. Tudo isso que eu fiz de verde, pessoal, vai ser um único nó. Por quê? Porque eu vou falar que isso aqui vai ser um curto e eu vou falar que isso aqui também vai ser um curto. Tipo, isso é o supernó. Você vai ignorar essas duas fontes aqui e vai resolver tudo como um nó só. Então, perceba, aqui, dentro disso que eu circulei aqui, eu tenho 3 nós envolvidos, o V1, o V2 e o V4, né? Então, quando eu for resolver isso, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a minha equação primeira, né? Ela vai ser, aqui eu vou colocar nós, V1, V2 e V4. Essa vai ser a nossa primeira equação. Perceba, com o método do supernó, a gente vai pegar aquelas 4 equações que a gente teria dos nós, né? E a gente vai transformar em apenas 2 equações. Uma vai ser para V1, V2 e V4, e a outra vai ser para o V3 lá, que a gente vai fazer depois, beleza? Então, escrevendo essa primeira equação, né, sem considerar essas duas fontes aqui, como que vai ficar, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui pelo V1, né? A gente vai começar por esse resistor 1, que está aqui embaixo. O resistor 1, como que a gente vai saber qual é a corrente que está tendo nele ali? Bom, vocês concordam comigo que V é igual a RI, certo? V é igual a RI. Lei de Ohm padrão. Então, o que isso aqui interfere? Como a gente quer a corrente, a gente vai passar essa resistência dividindo. Então, a gente vai ter I é igual a V sobre R. Então, qual que é a corrente que está passando nesse resistor? É a tensão sobre a resistência. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Qual é a tensão nesse resistor R1? Vai ser o próprio V1, pessoal. Eu já vou explicar o porquê.
e a resistência é R1. Então, é V1 sobre R1. Por que que é V1? Porque aqui embaixo, galera, eu falei que é o terra. Então, aqui, ó, aqui nesse ponto aqui, tá chegando o quê? 0 volts. E aqui em cima eu tenho V1. O que que é a definição de tensão que vocês aprenderam? Tensão é diferença de potencial. Então, se eu tenho um resistor aqui, ó, e de um lado dele eu tenho 0 volts e do outro eu tenho V1, a diferença de potencial entre um lado e o outro é o quê? É o próprio V1. V1 menos 0 é o quê, galera? É V1, né? Então, é isso que vai acontecer. A tensão que tem aqui sobre o resistor é o próprio V1. E é por isso que é tão importante esse nó de terra, né? Perceba como ele vai facilitar a nossa vida. Então, beleza. A gente já tem aqui o primeiro, que vai ser V1 sobre R1. Agora, essa fonte aqui a gente ignora, né, por enquanto. E agora vamos tratar aqui do V2, né? Então, o V2 ele tem essa corrente, essa fonte de corrente, e tem esse resistor. Vamos equacionar isso aqui também. Então, esse resistor, ele segue o mesmo padrão do R1. O que vai acontecer com esse resistor? Ele vai ser a tensão sobre a resistência. Essa é a corrente. Qual é a tensão que tem aqui? É a mesma coisa do R1. A gente tem, de um lado, o V2 e do outro lado, o terra. Então, a diferença de potencial é o próprio V2, certo? Então, aqui a gente vai fazer mais V2 sobre R2. Show? Agora, vamos tratar dessa fonte de corrente aqui, beleza? Essa fonte de corrente, como que eu vou tratar ela? Bom, eu estou equacionando correntes. E a fonte de corrente já me dá a corrente. Então, o que eu tenho que fazer? Escrever a corrente. É só isso, não precisa pensar em nada, é só escrever. Porém, vocês têm que se atentar a um detalhe específico, né? Essa corrente, percebam que ela está saindo do nó, né? O nó está aqui, ó, e ela está saindo do nó. Então, aqui você vai ter que criar uma referência, né? Saindo do nó, eu considero positivo. Entrando no nó, eu considero negativo. O teu referencial pode ser o contrário. Você pode falar que quando ele está entrando, ele é positivo e quando ele está saindo é negativo. Só que aí você vai ter que fazer isso para tudo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu falo que se ele está saindo do nó, ele é positivo. E se ele está entrando no nó, ele é negativo. Esse é o meu referencial. Se você quiser mudar, beleza. Nesse caso está saindo, então eu vou colocar aqui mais I, beleza? Esse I aqui, o exercício dá o valor dele, então é só você substituir depois, beleza? Se essa corrente I estivesse entrando aqui, eu falaria que ela era negativa, beleza? O importante, pessoal, é você fazer sempre igual. Então, se você adotou que saindo é positivo e entrando é negativo, faz isso para tudo. Por exemplo, aqui eu tenho outra fonte de corrente. Ela está saindo do 9,4, então é positiva, entende? Essa é a ideia. Essa fonte que a gente acabou de definir como positiva aqui, se eu for analisar em relação a esse nó V3 aqui, ó, se eu for analisar em relação a esse nó V3, ela vai ser o quê? Negativa, porque ela está entrando, ó. Ela está entrando no nó. Então, de acordo com o meu referencial, ela vai ser negativa na equação do V3. Né? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Sempre manter um padrão. Vocês não podem mudar no meio do exercício. Você escolhe um, vai seguir até o final. Beleza? Então, ok. A gente já escreveu aqui a equação para esse resistor, para essa fonte. Okay? Isso aqui a gente ignora. Então, agora só vai faltar aqui o R4 e essa fonte de corrente, beleza? Lembrando que eu estou tratando desse nó, desse super nó que está em verde, ok? Então vamos começar pelo R4 aqui. O R4, qual é a tensão em cima dele, né? Porque a gente tem que fazer de novo, tensão sobre a resistência, lembra? Só que nesse caso a gente não tem o terra aqui, ó. O terra não está aqui. O que a gente tem? A gente tem de um lado do resistor, a gente tem o V4 e do outro lado do resistor a gente tem o V3. Como a tensão é a diferença de potencial, é um menos o outro. Certo? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui mais V4 menos V3 sobre a resistência, que é R4. Aí você me pergunta, como que eu sei se é V4 menos V3, V3 menos V4? No meu caso, o que eu faço? Se eu estou analisando o nó V4, eu vou fazer V4 menos V3. E aí, quando eu estiver analisando o nó V3 aqui, eu vou fazer o contrário, V3 menos V4. Então, essa é a ideia, você vai inverter, beleza? Não pode fazer igual dos dois, nas duas equações. Então, ok, escrevi a equação aqui pro R4.
Agora a gente vai tratar do último componente, que é essa fonte de corrente. Novamente, essa fonte de corrente, ela está falando qual é a corrente, então eu só vou escrever o valor dela. Ela está saindo do 9,4, então ela é positiva. Então eu vou escrever mais B vezes Vx. E essa, pessoal, é a nossa equação. Vou igualar ela a zero agora, né? Porque como eu falei para vocês, a soma das correntes em um nó é zero. Então eu escrevi todas as correntes desse nó aqui e a soma delas tem que ser zero. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai tratar do próximo nó. Como a gente está usando o método, né, do super nó, como eu falei, esses 4 nós vão gerar 2 equações. A gente já escreveu a primeira aqui e agora a gente vai escrever a segunda. Então, a segunda equação, ela vai ser em relação ao quê? Ela vai ser em relação ao nó V3, que é o último que faltou, né? Então, eu vou escrever aqui nó V3, beleza? Então, a gente vai escrever a equação para ele agora. Deixa eu deixar ele coisadinho aqui, beleza? Então, vamos lá. O nó V3, primeiramente, a gente tem uma fonte de corrente entrando nele. Então, de acordo com o referencial que eu adotei já antes, eu tenho que seguir ele, a gente tem menos I, ok? Nesse caso, o I vai ser negativo. Aí a gente tem esse resistor R3 aqui. Esse resistor R3, ele vai ter a corrente definida daquela forma que eu já expliquei para vocês. É o V3 sobre o R3, porque a gente está falando em relação ao terra, né? Então, mais V3 sobre R3. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais V3 sobre R3. E agora, a gente vai escrever a mesma coisa que a gente escreveu lá para o outro aqui, ó. Aqui a gente escreveu V4 menos V3 sobre R4, certo? Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter que escrever ao contrário, porque a gente está analisando o nó V3. Então, vai ser mais V3 menos V4 sobre o quê? Sobre R4. E isso aqui tudo é igual a zero. Beleza, galera? Essa é a nossa equação aqui, no caso, para o nó V3. Beleza? Bom, aí você fala, acabou? Já era? É isso? São 2 equações? Não. Porque, como eu disse para vocês, a gente tem a equação dessa fonte dependente e tem a equação dessa fonte dependente ainda para escrever. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos escrever a equação aqui para o AX, né? Bom, o que vai ser o nosso AX? Ou melhor, o nosso IX. O IX é a corrente nesse resistor R2. Qual é a corrente no resistor R2? A gente já definiu, é V2 sobre R2. Só que nesse caso, como o IX está subindo, a gente vai fazer o contrário. Então, eu vou escrever a nossa próxima equação aqui, que é a equação do IX. Vou colocar, beleza? Então, a nossa equação para o IX vai ser o quê? Vai ser menos V2 sobre R2 sobre R2 igual a IX. Beleza? Bom, então essa é a nossa equação para o IX, beleza? Só que agora a gente vai fazer mais uma coisinha. Vamos fazer a equação para tudo isso aqui, né? Que é para a fonte em si. Pessoal, qual é a tensão dessa fonte? É a IX, mas a gente pode definir ela também como sendo a diferença de potencial entre os dois pontos aqui, ó. Qual é a tensão aqui? É V1. Qual é a tensão aqui? É V4. Então, seguindo o que eu já falei para vocês aí várias vezes, é a diferença de potencial, certo? Então, deixa eu apagar aqui. A gente vai definir agora mais uma equação. AX é igual ao quê? V4 menos V1, porque aqui é o ponto positivo, ó, aqui é o ponto negativo, certo? Então, essa é a diferença de potencial. É V4 menos V1. E agora é só substituir, né? Então, a gente vai colocar esse IX aqui, né? Aqui, ó. Beleza? Então, o IX vai entrar aqui dentro do AX. Deixa eu puxar aqui a tela um pouquinho. Eu bloqueei aqui. Beleza. Então, vamos escrever aqui, ó. Colocar esse X ali dentro. Vamos puxar aqui o branco. Então, a gente vai ter A vezes o IX, que é o quê? Menos V2 sobre R2. Isso aqui vai ser igual a V4 menos V1. Essa é a nossa terceira equação, pessoal.
é a equação da fonte dependente lá de cima, beleza? Eu vou circular as equações aqui, ó. Então a gente tem essa equação aqui, tem a outra lá que a gente já circulou, e tem essa equação aqui. Beleza? Bom, pessoal, a próxima equação agora vai ser a equação da nossa outra fonte dependente. Qual vai ser a equação para essa outra fonte dependente? É a mesma coisa, diferença de potencial. Como que eu posso definir ela? Então, qual é a tensão aqui em cima dessa fonte, certo? Eu posso definir isso aqui de várias formas, mas aqui no caso, eu vou ter o V, aqui é o B vezes Vx, ok? Esse é o valor da corrente, na verdade, né? Então, esse é o valor da nossa fonte de corrente. Só que o Vx, aonde que ele está? Ele está aqui, ó, é a tensão sobre R4. Qual é a tensão sobre R4? Bom, a tensão sobre R4 eu tenho aqui, ó, o positivo e aqui o negativo. Então, de um lado eu tenho o V3 e do outro lado eu tenho o V4. Como o positivo está aqui e o negativo está aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que o Vx é igual a V3 menos o V4. Certo, pessoal? Essa é a equação para o Vx aqui. Só que a gente tem o B multiplicando. Então, como que vai ficar a nossa equação? Vamos lá. Definindo a equação do nosso outra fonte dependente, é BVx, né? Então, BVx. A equação para o BVx vai ser o quê? Vai ser BVx, ou melhor, Vx é igual a V3 menos V4. Beleza, pessoal? E aí, nesse caso aqui, eu tenho Vx igual a V3 menos V4, eu já posso substituir aqui nesse Vx, ó, certo? Eu tenho um Vx ali em cima, eu já posso substituir o Vx por esse valor aqui, né? V3 menos V4. Então, temos aqui mais uma equação, beleza? E agora vamos para a nossa última equação, galera, que é a última fonte de tensão, né? Porque essa fonte aqui eu também não tenho uma equação para ela. Qual vai ser a equação aqui? Bom, eu tenho de um lado V2 e do outro lado eu tenho V1, certo? Então, bom, se de um lado da fonte eu tenho V2 e do outro lado eu tenho V1, no positivo tá o quê? V2 e no negativo tá o quê? V1. Então, qual é o valor desse VB aqui? Vamos lá. Para VB agora. VB é igual ao quê? Vamos lá, vamos puxar a equação aqui. VB vai ser igual a V2 menos V1. Você pode perceber que eu estou seguindo o mesmo padrão aqui para todas as equações, né? Aonde está o positivo, eu coloco positivo, e onde está negativo, eu coloco negativo. Eu segui isso para todos. Segui para o Vx, para o AX e para cá também, beleza? Então é importante vocês seguirem para que os sinais não deem errado. Porque se vocês errarem sinal, pessoal, vai dar errado os valores lá no final, né? Então é isso, pronto, a gente escreveu todas as equações que a gente vai precisar, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5 equações, beleza? É basicamente isso, galera. Agora, o que a gente vai fazer? Substituir uma equação na outra. Então, que nem eu falei, aqui a gente tem Vx, mas a gente sabe que o Vx é V3 menos V4, então eu substituo lá. Aí eu consigo ir manipulando. Dá para fazer isso na mão, assim como dá para você colocar no MATLAB, colocar em algum software que vai fazer. É um sistema, né, pessoal? Aqui no caso vai ser um sistema 5x5, né? Um sistema de 5 equações e 5 incógnitas. E é basicamente isso. Basta resolver agora, né? Porque tá tudo pronto aí. Então é isso. Acredito que essa parte agora é mais matemática mesmo. Se for para resolver na mão, é só substituir. Se for para resolver no software, ele faz direto. E o importante é vocês saberem montar realmente as equações, beleza? Então, esse foi o nosso método dos nós, espero que vocês tenham entendido. E agora vamos partir para o método das malhas, beleza? Beleza, pessoal, então agora está aqui o circuito agora pensado para resolver com malhas, beleza? E a gente tem que chegar no mesmo resultado, porque são métodos diferentes, mas os resultados são os mesmos, ok? Então vamos fazer aqui a resolução deste exercício. Como eu falei, o método de malhas, você vai dividir o circuito em várias malhas, nesse caso já foi dividido. E nesse caso a gente vai utilizar uma técnica bem parecida com o super nó, que a gente usou lá. Agora a gente vai usar a super malha, pessoal. No que vai consistir a super malha, tá? A super malha é a mesma ideia de lá. A gente vai pegar um componente e fingir que ele não existe aqui e fazer uma equação grandona, né? Então vamos lá. Qual o componente aqui? Lá a gente usava a fonte de
tensão. Então, essas fontes de tensão aqui que a gente não estava usando antes. Agora, vai ser a fonte de corrente. Para o método de malhas é a fonte de corrente, para o método de nós é a fonte de tensão. Então, essa fonte I aqui do meio, ó, a gente vai apagar ela. Nesse caso, não é nenhum curto, é como se ela não existisse mesmo, ó. Certo? E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Aquelas duas malhas que existiam antes vão se tornar uma malha só. Então, isso aqui, ó, essa malha I1 que a gente tem aqui, né, ela vai ser uma só, né, vai ser tipo só o I3, vai ser toda essa malha aqui, ó, vai ser percorrida pela corrente. Ok? Então, vamos começar a equacionar aqui. Eu vou manter aqui o I1 certinho. Vamos começar por onde? Pô, dá pra gente começar aqui pelo próprio I1. Vamos começar que nem a gente fez com nó. Vamos começar do geral, né? Do grande a gente vai pro pequeno. Então, aqui a equação eu vou escrever aqui a equação da supermalha. Supermalha. Qual vai ser a nossa equação aqui no caso? Bom, primeiramente vamos começar com o AX que a gente tem aqui em cima, né? Então, lembrando, para nós a gente tratou a corrente, agora a gente vai tratar a tensão. Qual é a tensão aqui? É o próprio AX, porque é uma fonte de tensão. Então o valor dela vai ser o próprio AX. Igual lá para a corrente, quando a gente tinha uma fonte de corrente, era a própria corrente, né? Então, beleza, o próprio AX. É positivo ou negativo? Eu sempre olho pelo sinal que está saindo. Nesse caso, está saindo positivo aqui, né? Então, é esse o sinal que a gente vai adotar. AX positivo. Aqui, por exemplo, o VB, vocês vão ver que vai ser o contrário. A gente já vai chegar nesse ponto. Então, beleza. AX, aí vamos continuar percorrendo aqui a malha, né? Então, a malha, ela vem vindo aqui, ó, vai passar por onde? Vai passar por R4. Ok, então como que eu vou tratar esse resistor R4? Bom, o resistor R4 ele está incluso em duas malhas, pessoal. Está incluso na supermalha que a gente está fazendo, que é o I1 aqui no caso, e está incluso no I4. Beleza? Então a gente tem que considerar o quê? A diferença das correntes, porque olha aqui, a gente vai ter uma corrente que está vindo aqui, certo? E a gente vai ter essa outra corrente que está vindo aqui. Então a gente tem uma corrente menos a outra. Ok? É essa a ideia. Então, como que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever, lembrando, eu quero a tensão. Então, eu vou fazer a resistência, que no caso é o R4, vezes, né, vezes a corrente. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais aqui no caso, o R4, que é a resistência que a gente está trabalhando, vezes a corrente. Qual que vai ser essa corrente aqui no caso? Beleza? Bom, aí depende do referencial novamente. O que eu faço? Quando o resistor está na minha malha, que eu estou analisando no momento, eu deixo negativo. E quando está fora da minha malha, ou seja, no caso aqui o I4, eu deixo positivo. Então, nesse caso aqui, o I1 seria negativo e o I4 seria positivo. Então, seria I4 menos I1, certo? I4 menos o I1. Então, eu vou escrever isso aqui. I4 menos I1. Ok? Essa é a forma que eu faço. Se você quiser considerar o contrário, I1 menos I4, beleza, mas você vai seguir esse padrão para sempre. É essa a ideia. Outra forma de escrever isso aqui é fazer a propriedade distributiva aqui, né? Então, eu teria o R4 vezes o I4 e o R4 vezes o menos o I1 ali, né? Então, assim fica mais compacto de escrever, fica mais bonito. Eu recomendo que fique mais organizado. Então, beleza. Escrevi a equação aqui para esse resistor. Agora, vamos continuar o nosso caminho aqui que a gente estava seguindo. Então, ó, passou por aqui, agora ele veio para o R3. O R3, agora ele tem outras duas correntes, né? Ele tem a corrente I4 que está vindo aqui, e ele tem a corrente I3 que está vindo aqui. Então, agora vamos escrever essa equação aqui. Vai ser mais o resistor R3. E aqui as correntes, como eu falei, eu estou analisando a corrente daqui, ó. Eu estou analisando essa corrente que eu estou riscando aqui, ó. Essa corrente ali. É essa corrente que eu estou analisando agora no momento, certo? Então ela vai ser negativa. E a outra corrente, que no caso é essa aqui, eu vou colocar como positivo. Se você quiser fazer o contrário, como eu já falei, siga o mesmo padrão para o exercício inteiro. Então aqui no caso, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o I4 menos o I3. Então R3, I4 menos I3. Ok? E eu acho que vocês já entenderam de onde vem isso. Vem da mesma equação de antes, né? V igual a RI. É a mesma equação lá, a lei de Ohm, né?
Então, tudo que eu estou fazendo aqui é fazendo o R vezes o I. Como tem duas correntes, né, uma menos a outra. Mas é basicamente essa mesma formulinha aqui, galera. Beleza? Eu vou puxar isso aqui para que a gente tenha mais espaço, porque aqui já vai acabar. Então, vou deixar essa equação aqui embaixo, beleza? Da supermalha. Continuando o nosso caminho, agora a corrente vai vir aqui e vai passar no R2, beleza? R2. Como que eu vou equacionar para o R2? O R2 ele vai ter quais correntes aqui atuando? Ele vai ter o I2 que está vindo aqui e o I3 que está subindo aqui. Então, seguindo a mesma lógica, vai ser o quê? I2 menos I3. Então, mais... Opa, tá na cor errada aqui. Mais... Aqui, no caso, o resistor é o R2. I2 menos I3. E aqui vocês reparam, né? Que tem um padrão. Se você quiser inverter, você vai ter que inverter todos. Então, eu quero inverter. Beleza, inverte em todos os termos. Aí agora, eu vou vir aqui, passei... O que tem aqui? Uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão eu vou analisar igual eu analisei a primeira lá de cima. Ó, pessoal. Eita, paguei um negócio que eu não deveria... Aí. Então, agora eu vou analisar isso aqui. E eu vou ver. Aqui, nessa primeira fonte, quando estava passando a corrente aqui, eu falei o quê? Tá saindo positivo. Então, eu vou considerar ela positiva. Nesse caso agora, a corrente está vindo aqui e está saindo como? Negativa, tá vendo? Ó, tá saindo negativo. Aqui saiu positivo. Então, nesse caso, eu vou considerar negativa essa fonte, tá, pessoal? Então, aqui vai ser menos VB. Eu vou colocar aqui menos VB. E isso aqui é igual a zero. Beleza? Essa é a equação da nossa supermalha, que está fazendo toda essa volta aqui. Ok? Bom, agora a gente vai fazer as outras equações. Vamos fazer, por exemplo, agora, uma equação para o... Deixa eu mudar a cor dessa escrita aqui. Vamos deixar mais organizado, né, pessoal? Para a gente não se perder no raciocínio. Então, essa é a equação de supermalha. Agora a gente vai fazer uma equação, por exemplo, para o I2. O I2 é essa corrente aqui, né? Então, vamos utilizar uma equação para ele. Vou colocar aqui I2, tá? Essa é a equação dele. Qual a equação dessa malha? Bom, eu tenho R1 aqui. E aí, como que eu vou falar desse R1? É a mesma coisa. R vezes I. Então, é o R1 vezes a corrente. Nesse caso, eu só tenho a corrente I2, tá? Eu não tenho outra corrente que está passando por ele, é só o I2, concordam? Ele não está dividindo com outra malha, essa corrente. Então, vai ser o próprio I2. Só que lembrem-se do que eu falei. Quando eu estou analisando a corrente da minha própria malha, eu considero negativa. Então, aqui eu vou deixar negativo. Beleza? Se você quiser considerar o contrário, beleza. Vou deixar positivo aqui. Mas daí eu vou ter que mudar todos os sinais lá atrás que eu tinha feito. Então, mantenha o padrão. Negativo. Agora, vamos analisar aqui. Eu tenho uma fonte de tensão, certo? Como eu já falei, a fonte de tensão é o próprio valor. A corrente está vindo aqui, ó, e está saindo como? Positiva. Então, essa fonte de tensão eu vou colocar como positiva. Mais VB. Ok? Aí essa corrente vai continuar vindo aqui e vai passar por onde? Pelo R2. O R2 está dividindo o espaço aqui com uma outra corrente. Então, a gente tem a corrente do próprio I2 e a gente tem a corrente I3. Como é que eu vou escrever agora? Bom, a corrente de fora é positiva, então o I3 menos o I2. Então, VB mais, agora o R2, vai ser o quê? Vai ser I3 menos o I2. Podem perceber que lá na supermalha eu fiz o contrário, quer ver? Ó, R2 é I2 menos I3, agora eu estou fazendo I3 menos I2. Beleza? Então, eu estou dentro do que eu mesmo estabeleci para minha resolução. Eu estou dentro da minha ideia ali. E agora, está concluída a equação da nossa malha I2. Isso aqui eu vou igualar a zero. Pronto. Temos mais uma malha aí, pessoal. E agora, a gente vai partir para a equação do I4, que é mais uma malha aqui. Beleza? Vamos fazer essa equação. Agora, como a gente já pegou o jeito, né? Vocês já devem estar entendendo melhor, eu vou fazer um pouco mais rápido. Então, vamos lá. Pro I4, ó, eu vou ter o quê? Eu vou começar pelo R3, tá? O R3 eu vou ter o quê? Eu vou ter a corrente I4 que está subindo aqui e a corrente I3 que está descendo aqui. Então, vai ser o R3, vai ser o quê? A de fora, que eu não estou analisando, que é o I3, menos o I4, que é a que eu estou analisando. Beleza? Depois disso, a gente vai ir para onde? Vai passar pelo R4.
o R4, mesma ideia. A gente vai ter mais R4 vezes o quê? A de fora, que eu não estou analisando, que é o I1, menos a de dentro, que eu estou analisando, que é o I4. Pronto. E para finalizar, eu tenho uma fonte de corrente aqui, certo? Aí você fala, putz, e agora? Como é que eu vou tratar dessa fonte de corrente, cara? Bom, na verdade que tudo isso que eu escrevi aqui é o próprio valor da fonte de corrente, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que o I4, na verdade, não é tudo isso aqui. O I4, ele é o quê? I4 é igual a B vezes Vx. Beleza? Então, quando você tiver uma fonte de corrente na malha, é a corrente na malha inteira. Toda a corrente que está circulando aqui é essa corrente aqui. Então, você não vai precisar fazer a equação daquela malha quando tiver uma fonte de corrente. Nesse caso aqui, né? Isso se essa fonte de corrente pertencer somente àquela malha, que nem nesse caso. Não está dividindo com nada ali. Então, é basicamente isso. E 4 é B vezes Vx. Ok? Mas daí você fala, beleza, mas daí acabou por aí? Não, eu tenho que escrever as equações para as fontes dependentes, beleza? Então, vamos escrever as equações para as outras fontes. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, vamos tratar dessa fonte aqui de cima, que é o AX. Então, vamos escrever uma equação para ela. Vou escrever aqui, ó, AX, ok? E como que vai ser a equação do AX? Bom, pessoal, o AX, se a gente parar para pensar, ele é uma diferença de correntes. Deixa eu voltar aqui, eu vou apagar isso aqui, ó. Vamos voltar agora com a corrente ali do meio, porque ela é importante, tá, pessoal? Lembrando, quando a gente faz supermalha e supernó, a gente tem que ter uma equação a mais para isso aqui, ó. Igual a gente fez lá anteriormente. Então, a gente vai ter, fora essas equações que a gente já descreveu, uma equação para isso, uma equação para isso e uma equação para isso. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, fazendo a equação do AX, como eu falei. O que vai ser o AX, pessoal, né? O IX, como a gente já falou antes, ele é essa corrente que está aqui embaixo, ó, né? É a corrente no R2. Mas qual é essa corrente no R2? Lembra que a gente já falou, a corrente no R2 é a corrente daqui, que é o I3, e essa corrente aqui, que é o R2. Beleza? Aí você fala, beleza, então vai ser a diferença das correntes, mas qual que eu considero agora? Porque em uma das equações eu considerei I2 menos I3, ó, e na outra eu considerei 3 menos I2, porque você falou que tem que depender do referencial. Sim, só que nesse caso, o que a gente vai analisar? O sentido da corrente. O IX está indo para cima, vocês estão vendo aqui, ó? IX está indo para cima. O desenho já fala isso. Então, se o IX está indo para cima, a gente tem que pensar em qual das correntes vai ser maior para que o IX possa subir. Veja, eu tenho uma corrente subindo e uma corrente descendo. Se a corrente que desce é maior do que a corrente que sobe, essa corrente resultante seria para baixo, vocês não concordam? Pô, essa corrente vai estar vencendo a outra. Agora, se eu tenho a corrente que sobe maior do que a corrente que desce, aí essa corrente vai estar subindo, a resultante. Então, para que a resultante esteja subindo, como está no desenho, essa corrente aqui, ó, tem que ser maior do que a outra. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, a equação para o Ix vai ser o quê? Vai ser Ix é igual ao quê? Ix é igual a o I3 menos o I2, ok? E uma coisa importante, pessoal, que eu esqueci de comentar com vocês, é o seguinte, você sempre vai analisar a malha no mesmo sentido. Aqui, no caso, já estava definido, né, o sentido, ó, é o sentido horário. Então, eu sempre estou analisando no sentido horário, todas elas. Pode ver, eu sempre fiz, aqui eu fiz no sentido horário, aqui eu fiz sentido horário aqui também, em todas elas, beleza? E é por isso que aqui eu vou seguir a mesma ordem. Se eu estou seguindo no I2 sentido horário, ó, ela vai estar descendo no R2. E se eu estou seguindo o sentido horário aqui no I3, ó, ela vai estar subindo no R2. Então aí é por isso que eu consigo analisar qual vai ser maior, igual eu acabei de fazer, né? E assim eu cheguei que para essa aqui subir, né? Para que essa aqui suba, a maior corrente tem que ser a I3. Então ela fica positiva. Beleza? Então tá feita a nossa equação para o AX. Agora vamos fazer a nossa equação aqui para o BVX, certo? Como que eu posso definir o VX? Bom, o Vx, aonde que está essa tensão Vx? Ela está em cima da R4, como a gente já falou, né? Então, como é que eu consigo definir a tensão que está em cima da R4?
Bom, a tensão em cima da R4, eu vou escrever aqui em cima para ficar melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui BVX, a equação para ela. Qual vai ser a equação? Bom, o R4 aqui no caso, eu vou ter que multiplicar ele por uma corrente para chegar na tensão, certo? Então, vai ser o VRI, então eu já vou escrever o R, R4. E aqui, quais são as correntes que estão aqui no R4? Bom, pessoal, seguindo a mesma lógica, sentido horário, eu vou ter o I1 vindo para cá, e seguindo o sentido horário, eu vou ter o I4 vindo para cá. Ou seja, eu tenho o I1 indo para lá e o I4 vindo para cá. Qual tem que ser maior? Aí eu pergunto para vocês, qual tem que ser maior? Bom, nesse caso aqui, o I4 vai ser maior que o I1, certo? Para que a resultante da corrente seja para cá. Aí você fala, tá, mas como que eu sei que a resultante da corrente tem que ser para cá? Você olha a polaridade do teu resistor. Perceba, o resistor está com positivo aqui e negativo aqui. Então a corrente está vindo para cá, ó. Beleza? Então se a corrente está vindo para cá, eu vou ter que fazer o quê? Essa aqui tem que ser maior do que essa aqui. Então o I4 é maior que o I1. Beleza? Basicamente é essa a ideia. Vamos fazer aqui. Ah, não, pessoal, falei o contrário. Perdão, falei o contrário. É justamente o contrário. A corrente vai estar no outro sentido. Então, o I4, aqui no caso, ele vai ser menor. O I4 vai ser maior que o I1, né? Aqui, ó. Essa é a ideia. Para a corrente a resultante da corrente ser para cá, eu tenho que ter o I4 maior que o I1 maior que o I4. O I4 maior que 1. Nossa, agora eu tô ficando já doido da cabeça. Não, vai ser justamente I1, I4 menos I1, tá? Eu confundi a polaridade aqui, né? Então, ela vai vir pra cá, a corrente, certo? E aí, justamente, aqui dá pra perceber, né? E aí, como essa corrente tá vindo pra cá, o I1 ele vai ser o contrário a essa corrente. E o I4 vai ser, né? Vai ajudar. Então, realmente o I4 precisa ser maior. Eu acabei me confundindo. Então, essa é a equação aqui para o VX, correto? E agora a nossa última equação, pessoal, finalmente, última equação, vai ser a equação do I, né? Porque a gente tem esse I aqui que a gente não pode esquecer. Como que eu vou definir esse I? Bom, pessoal, é bem simples. É a mesma coisa que a gente fez até agora. Vou colocar aqui I, né? E a equação para o nosso I vai ser o quê? Bom, vocês concordam comigo que o I aqui, ele tem duas correntes também. Tem o I1, que está vindo aqui, e tem o I3, que está vindo aqui, certo? Então, veja, o I1 está puxando para lá, o I3 está puxando para cá. Se a resultante é para a direita, então o I3 tem que ser maior que o I1. Então, a nossa corrente I, ó, vou puxar aqui, ó, I é igual a I3 menos I1. Certo, pessoal? Faz sentido? Basicamente, essas são as equações. Beleza? Então a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações e nós temos 6 incógnitas. E aí a gente termina o exercício. Isso aqui, como eu falei para vocês, né, lá para outro método também, é só ir substituindo, vai substituindo que você vai chegar na resposta, ou coloca num software que vai resolver ali o sistema de 6 equações e 6 incógnitas. Beleza? Peço perdão pela minha falha aqui. Realmente eu acabei me distraindo e falei errado, mas é exatamente isso aqui, né, o resultado correto que a gente tem que chegar. É o I4 menos o I1. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Agradeço a todo mundo, espero que tenha ajudado e obrigado.